Tive Esta uma reunião aqui conferência no será aeroporto de São gravada Paulo agora. e fiquei meio impressionado com o número de alunos do teórico e também voando. Eles tinham voado no mês passado praticamente 500 horas no mês. Não é ruim, não, para o Aeroclube, quer dizer, perto do que foi, mas não é ruim. 500 horas de voo era praticamente 400 horas de aluno e 100 de associado. Entendi. Não está ruim, não. Quanto é que está a hora de voo aí? Ó? Você tem o Cessninha 150, né, Rita? Isso. Quanto está a hora do Cessninha? Aqui é 540 a hora. Lá no Aeroclube, eu tinha anotado aqui o Cherokee 140, que equivale ao Cessninha, né? Parece que está 550. Qual aeroclube que era? O Aeroclube opera o Cherokee 140, 550, parece. Ah, Parece 550. entendi. Mas isso não dá. Rita, isso aí quase que nem empata em custo, né? Não, não. Não, empata. É, Empata. A menos a mas gente não faz aqui. dá para Só que trocar o tem avião depois, não? lugar que acaba colocando um preço mais embaixo, sabe? 400. E aí é que fica mais difícil competir. E aí muito aluno sai daqui da Bahia para ir para Minas, para fazer voo lá, porque lá a hora de voo é bem mais em conta. Aí acaba que não consegue competir por causa do custo do Ah, combustível, questão de ser escola versus aeroclube também acaba gerando uma diferença, né? pois é. Mas lá eles vão voar Aerobueiro, Paulistinha, né? Porque É isso, mas o aluno ele não tá muito, ele não tem essa percepção não, sabe? Ele vai pelo valor da hora. eu sei. Eu passei muito isso aí, viu? E aí, Jundiaí, como é que tá, LED? Como é que tá o valor da hora? Você tem Tupi aí, né? Não tem Não, nem a gente Cherokee. tem, não, a gente tem o 52, um 72 e tem o Seneca 1. Aumentou agora a hora. Era 470, aumentou para 499, do 152. Cessninha. É, é. Pelas minhas contas, o Serginha está gastando quantos litros de combustível por 20 hora? litros. 30, LED? Não, 20 litros, 20, 22 litros. Você vai ele reduzidinho na mistura e faz 18. Na instrução consegue fazer 20? Em cruzeiro, se for voo de navegação, sim. Em voo TGL, toca remetida, ele vai fazer 20, 22. É o padrão dele. A gente considera para planejamento 25, É, com tá excesso a correto. mais. É. É, E quanto é que está o litro? Quanto está o litro aí de combustível, LED? Da última a gente pagou 8,16. Da última leva aí que a gente fez o acordo com o pessoal, porque como a gente compra em volume, a gente pagou 8,16. Mas isso já Nossa, deve ter uns 20 dias, mais ou menos. meu Deus do céu. aqui tá 9,10. Olha Meu, aí. Isso depois de negociar com o pessoal, porque eles estavam subindo para 10. Aí a gente foi lá conversar e aquela coisa toda. então, pelas minhas contas aqui, LED, antigamente, quando eu era o diretor técnico aqui do Aeroclube São Paulo, a gente sempre fez a conta combustível vezes 3. Combustível, custo do combustível vezes 3. Isso aí era uma conta de padaria, né? Uma conta de português, mas a verdade é que para você repor o avião, você trocar avião, e etc., tá, e coisa, papá, essa conta não fecha, viu? E eu estava vendo aqui pelas contas, se considerar 25 litros hora, que eu acho correto na instrução,
né? Não dá para a gente, em voo de instrução, o desgaste do equipamento é muito forte. Então, tem que dar uma choradinha aí no combustível. Então, se considerar esse preço, ó, a Rita, então, coitada, ela não, mas nem pinta de novo o Cessninha, viu? Porque está 204 aqui no preço do LED lá de Jundiaí, vezes 3, a hora de voo estaria R$ 620 a hora. 620. Isso para ser o correto, viu? E a Rita, a R$ 9, 9 quanto, Rita? 9,10 chorado. 9,10 chorado. Se considerar a mesma média, ó, o teu custo aí da hora teria que estar, Rita, 682. É dose, hein? Não é fácil. Combustível do preço Não que é. está, não... Fala, Marco. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa Tudo tarde. bom, LED, Marco? tudo bom? Rita, Fernando e o Carlão, que está aí, sempre ajudando a gente. Estava aqui trocando E umas aí? figurinhas, Fernando, ou Marcos, sobre a questão de preço de hora de voo. E realmente continua um sofrimento, hein, bicho velho? Está um pouquinho mais caro, hein? Imagino, do que quando você fez o PP, hein? Então, eu estava fazendo as contas aqui no preço do combustível da Rita lá em Salvador, versus consumo multiplicado por 3, que era a conta de padaria que a gente fazia, ela teria que vender a hora de voo por R$ 682 hoje. Ela está vendendo a 500 praticamente, né, Rita? Não é fácil, não. Não dá Opa, para Bá, responder. chegou aí agora. Eu vou te dizer que nós, no meu tempo lá, nós tínhamos 51 aviões e chegamos a voar 3.200 horas mês. 45 instrutores. E vou te falar uma coisa, mesmo nesse esquema, combustível vezes 3, não dava nem para trocar a frota, e o pior, o passivo trabalhista que a gente assumia com os instrutores, etc., acabou levando, tivemos uma ação trabalhista que o instrutor levou um avião. Foi embora com o avião. E é normal isso aí. Isso é uma tragédia que nós teríamos que lutar muito para conseguir. A primeira delas, a gente conseguir realmente, vamos dizer, um amparo legal ao instrutor, né? De alguma maneira a gente conseguir amparar, porque nós tivemos dramas terríveis. Eu tive dramas terríveis aí, com acidente, instrutor perdendo a vida e a mulher perguntando para mim como é que ela ia fazer para sustentar os filhos dela, né? Então, é de arrebentar, viu? De arrebentar. De alguma forma, tem um caso ou outro que a gente lida até hoje, né? Mas... Marcos, eu não sei se você está Pode falar. esperando mais gente na sala aí, mas eu queria ver alguma coisa com vocês aí, para a gente já poder avançar e eu conseguir também avançar. Primeiro é o seguinte, quem é que participou? O Fernando participou da reunião aí de ontem, eu estava numa... Ontem não, foi anteontem, né? Eu sei Eu não que o Marcos consegui, estava enrolado. O LED participou? Conseguiu, LED? Participei, eu assisti praticamente 1 hora junto com o Juan, e a primeira 1 hora e meia foi praticamente uma apresentação da ANAC explicando por que o RBAC foi feito da maneira que foi feito. Inclusive aí pedindo uma interação com o pessoal, perguntando o que é experiência, qual que é a diferença entre produto privado e produto comercial. Até o Juan deu uma
uma cutucada neles lá, pedindo para eles tentarem ir direto ao assunto, tentar fazer um pouquinho mais objetivo, para irem aos questionamentos que tinham sido feitos. E, pelo menos até a parte que eu consegui acompanhar da reunião estava mais nisso. Eles estavam apresentando os porquês do RBAC, das exigências, enfim. Na minha opinião, pelo menos até a parte que eu assisti, não pude ficar mais tempo que aquilo, não respondeu muita coisa, não. Mas convenceu você? Bastante coisa que eles falaram ali faz sentido, sim. Mas eu queria ver as respostas dele para os questionamentos, principalmente para as perguntas que o Juan tinha colocado que estavam ali no site do Cineac. Fernando participou também, Fernando? Não, acabei não participando. Eu tive reunião aqui no escritório naquele mesmo horário. Eu não consegui participar. E a Rita? A Rita participou ou não? Participei, sim. Eu acho que eles estão tentando. Eu acho que é a mesma opinião aí do LED. No início, eles acabaram até sendo um pouco meio irônico, né, LED? Eu achei assim, uma postura meio estranha. Mas ao fim. Então... Oi? Eles ficaram meio que defendendo o RBAC. Aí, assim, meu filho sempre vai ser mais bonito e mais legal do que as outras crianças da escola, entendeu? Então, ficou meio nesse puxando um pouco. Só que muita coisa que eles falaram faz sentido, mas parecia que eles estavam lidando aí, ou acharam que estavam lidando com pessoas que não são envolvidas com a aviação, tentando meio que pintar o cenário bonitão. Eu tive essa impressão também. Apesar de que, assim, eu tenho a impressão de que, no geral, eles estão tentando ver formas de, talvez, coibir as escolas que estejam fazendo, não estejam fazendo da formação da forma que eles querem, né? De uma forma até meio impositiva, assim, e disseram que estão dispostos a ouvir a gente, mas quando a gente fala, não observa esse retorno aí, né, de ouvir realmente. Rita, você achou que eles eram um pouco agressivos? Foi isso que eu ouvi? Não agressivo, não, mas não sei qual a palavra, LED, me ajude aí. Não sei também se foi agressivo. Coloquei meu celular para carregar aqui, a câmera está meio ruim, por isso que eu fechei. Mas não digo que foi agressivo, mas foi. Eu acho que eles pensaram que estavam lidando com pessoas que não são envolvidas com a aviação e tentaram explicar muita coisa. Foram meio infantis também não, mas não sei qual a palavra certa a utilizar, mas foram meio superficiais, vamos dizer assim. Acho que faltou um pouco de... Eu acho que foi aquela pessoa, Eduardo, o nome dele, né? Mas que ele foi num tom meio... não muito profissional, vamos dizer assim, mas dando a impressão de que como se a gente não soubesse, né, do que a gente está falando, quais são os riscos e tal. O que me está dando a entender é que a ANAC quer levar a instrução para o curso de PP ser muito parecido com o que é nos Estados Unidos, que tenha muitas horas realmente solo. Então, lá, as horas, né, o PP é feito em 60, 70 horas, em média, e eu acho que é isso aí, que é nessa direção aí que ela está querendo levar o curso de PP. E o PC também, ela quer nessa direção. Foi a impressão que eu tive. Também, pelo menos que eu acompanhei, foi isso aí também. Eu estava discutindo com um comandante muito experiente, ex-diretor da Varig, diretor da TAM, hoje diretor da Gol, e etc. E a gente falava na questão do curso de comissário, tal, da não exigência, tal e coisa, papapá, parará. E ele usou uma expressão que eu particularmente detesto, e acho que ela entra muito no cardápio da qual a ANAC se espelha hoje, e exatamente pela falta de experiência própria. Então, lá ele dizia o seguinte, não, Décio, acontece que é o seguinte, nos Estados Unidos eles também não exigem o curso de formação de comissário. Aí eu virei para ele e digo, comandante, me diga uma coisa, eu coloquei alguma coisa para você e você me deu uma resposta que me parece extremamente...
Eu não vou usar infantil, porque talvez seja forte demais a palavra. Mas eu perguntei alho e você respondeu bugalho. Desde quando nós temos que seguir um cardápio americano, né? Se o americano achar que não... Desde quando isso faz algum sentido? Um homem com a tua experiência, com a tua vivência como comandante de linha aérea, etc., passou 3/4, para não dizer 4/5 da tua vida, voando com tripulação técnica e de cabine, etc., e você me vem com uma resposta dessa? Olha, eu acho o sistema, honestamente, se os americanos realmente adotam essa política, eu acho que eles tiveram uma diarreia monstruosa na hora que foram formatar esse tipo de política. Porque você dizer que um profissional que trabalha dentro de uma cabine de uma aeronave de linha aérea, que ela não precisa ter um mínimo de... Não, mas aí é questão de exigência da companhia. Nós aqui... Eu digo, pô, mas, de novo você está chorando, você está chovendo no molhado, cara. O que vocês estão dizendo é que na Gol, hoje, vocês colocam lá como exigência que o camarada tem o curso de comissário. E você está dizendo que não, que está certo, a ANAC... Não, mas desde quando uma diretoria da ANAC acorda de manhã, aí olha um para a cara do outro, gente, vamos fazer um negócio, vamos acabar com esse negócio de curso de comissário? Isso me parece uma estupidez, uma diarreia terrível, com tanta coisa que nós temos que se preocupar. Vai um cara se preocupar com a necessidade ou não do curso de comissário. É a mesma coisa, seguinte, para que curso de mecânico? É só você botar lá na exigência que o cara tem que ter, vamos dizer, formação profissional em turbina GE/37, que ele tenha que ter sistema de elétrico, não sei das coisas. Câmbio. Para quê? Também não precisa o cara ter curso de... Para que ele precisa ter uma licença de piloto? Para quê? Você vai lá e exige o cara, olha, aqui para entrar na nossa companhia você tem que saber pilotar um Boeing 737-700. Não é isso? Para que nós temos que ter algum tipo de regulação? Desculpe, mas você dizer que um profissional de cabine, você está lá, a função do cara é garçom, para com isso, cara. Para com isso, né? Então, a ANAC tem essas besteiras, porque quando você tem, primeiro, muita experiência, e segundo, é democrata, quando você quer regular qualquer coisa, você chama as pessoas que realmente têm notório saber e experiência sobre isso, discute todo um protocolo, né, de propostas, etc., tal coisa, e faz alguma coisa para que você não tenha que depois fazer uma reunião professoral ensinando para os camaradas o que é proa magnética e proa verdadeira. Né? É um troço assustador isso. Bom, então, Décio, eu quero... Oi? Eu ia te perguntar o seguinte, eu acabei eu tinha planejado uma pauta meio básica, não tinha mandado para ninguém, mas são basicamente 3 itens que eu ia conversar aqui, que eu não sei se você tem uma pauta na tua cabeça. Mas o primeiro ponto era... Eu só tenho uma consulta para vocês. E aí, Marco, você toca a tua pauta aí, que é o seguinte, eu estou procurando fazer agora... Oi, desculpe. Tem uma das questões só que a gente precisa de você, tá? Que é diretamente uma pergunta para você, que é em relação ao formato do relatório. Mas, fora isso, aí a gente alinhar só como está sendo feito, e a questão de mudança do nome da sala, tá bom? Aí, se puder, já passa por isso. A minha é uma pergunta, são algumas perguntas para vocês, só para mim poder montar... O que eu estou pretendendo agora é que, nesse final aí, a gente transforme a nossa sala em evento
realmente de evento com grande participação de pessoas, etc., de escolas, aeroclubes, etc. Quer dizer, fazer realmente crescer, e ele estaria funcionando dentro da sala como um side meeting, e a gente já, só para dar um exemplo, já estamos montando na sala de táxi aéreo e aviação regional o que a gente chama de Encontro Nacional do Táxi Aéreo e Aviação Regional. Então, qual é a ideia? A gente seleciona, Marcos, de 5 a 10 questões altamente relevantes, chama as autoridades que realmente, vamos dizer, legislam, ou que, pelo menos, são formadores de opinião nessas questões, e a gente tenta zerar essas pendências de cada um dos setores, tá? De cada um dos segmentos. Então, por exemplo, na questão da formação aeronáutica, eu mandaria para você algumas sugestões de nome de evento, tá? Tipo Encontro Nacional da Formação Aeronáutica, pereri, barará, barará. Achamos um slogan para ele, e aí vocês selecionariam, vamos dizer, quantas fossem as questões vitais que vocês querem realmente matar, ou pelo menos tentar matar, até o fim deste Fórum 2020, tá? E a gente diria, quem é que vocês querem dentro da sala? E aí nós tentaríamos ir para cima dessas questões vitais que vocês selecionaram, e a gente tenta fazer o máximo de entregas possível dessas questões que são fundamentais, né? Uma delas, por exemplo, só para... não sei nem se vocês têm isso como questão, é a validade ou não do SIAC, tá? Então, é uma questão. A outra questão é anexação da aeronave TPP, né, no aeroclube, onde ele também poderia prestar serviço de formação prática, né, um avião de associado, desde que esse piloto... Pode. Pode, ótimo. E agora o que a gente precisaria ver é a regulação disso aí e acrescentar mais algumas coisas, viu, Marco? Para que a gente, primeiro, fortaleça o aeroclube, realmente, vamos dizer, procure evitar qualquer tipo de malversação dessa prerrogativa, tá? Ou seja, aquele cara que tem o seu avião, a única coisa que ele quer é ter as isenções, né? Ter as isenções e guardar o avião lá no hangar do aeroclube, e etc., etc., e não acrescentar nada ao negócio. Enfim, a gente cuidar desse tipo de coisa, tá? Enfim, vocês selecionariam aí 10 questões, ou tiver mais ou menos, e que são relevantes, e a gente tentaria, nesse final de jornada aí, matar isso aí, tá, Marco? Essa é uma primeira coisa que eu vou mandar isso por e-mail para você, Rita, eu tenho o teu e-mail, não? Eu acredito que sim, mas eu posso enviar. Marcos tem. Então, Marco, me encaminho da Rita também, que eu encaminho para ela também, para o Fernando também, vocês entram nos palpites. E a última coisa, Marcos e Led, agora também, aproveitando, Rita, Fernando, que estão aí, seguinte, a sala de aviação aerodesportiva, praticamente a gente encerrou, né? Realmente o pessoal lá não conseguiu atingir os objetivos, manter o pessoal do coisa. Pergunto especialmente você, Marcos, que é coordenador daqui da sala, tá, e coisa, e também o LED, que é diretor da Befaer aí, pergunta: vocês veriam, em primeiro lugar, se há alguma vantagem nós tentarmos trazer esse pessoal para dentro da sala de formação aeronáutica? Isso atrapalha, isso tira o nosso foco, isso não acrescenta nada. Décio, vou ser bem transparente.
Eu acho que o tema é muito importante, tem muitas conexões. Culturalmente, o aerodesporto ele é importante para a formação e até talvez seja um estímulo para as pessoas buscarem a formação, né? Eu já estava brincando com isso, que quem estava há 20 anos atrás via a passagem baixa de avião comercial, né? Tinha um encantamento de aviação diferente. Hoje, talvez o pessoal ainda é da geração mais ou menos que nem eu, que nem o LED aí, que veio do simulador de voo, mas aos poucos está faltando incentivo para a criança sonhar em ser piloto de avião, por exemplo, né? Então, o aerodesporto, eu acho que ele tem uma frente de prospecção, vamos dizer assim, importante. Mas, como eu falei, de forma transparente, eu entendo que foi pouco efetiva a nossa pauta na frente de aerodesporto. Não sei apontar exatamente os motivos específicos, mas acho que a gente foi pouco efetivo em tornar prático o conteúdo desse lado. Talvez ou porque os assuntos não foram entendidos como prioridades, ou porque faltou por parte das pessoas atuar mais firmemente em relação a isso. Mas no pequeno teste que a gente teve a oportunidade de fazer ao longo aí desses agora 5 meses de trabalho, a gente não tem no relatório final pontuado ações recomendadas ou solicitadas da parte de aerodesporto. Então, eu estou à disposição, mas não enxerguei contribuição efetiva, tendo em vista de forma factual o relatório final do grupo. Não foram apresentados pontos concretos escritos sobre ações com relação à frente de aerodesporto, embora, como eu falei, seja extremamente importante. LED, qual é a tua opinião? Eu concordo com o que o Marcos falou. Eu acho que a opinião deles, acho que a participação deles é uma coisa muito importante, porque faz parte, sim, da questão da formação. Eu acho que faz parte, sim, da aviação, principalmente para quem está ingressando na aviação, talvez não tenha condições de fazer uma faculdade, ciências aeronáuticas, ingressar direto no aeroclube, talvez seja aquela criança que queira, talvez, fazer um voo de planador e tal. Porém, por outro lado, o aerodesporto talvez seja só uma paixão do cara que talvez não queira seguir profissionalmente. E aí pode ser que acabe uma coisa ficando muito junta à outra. Entendeu? Então, o cara que acaba confundindo aerodesporto, como o próprio nome já diz, é um aerodesporto, talvez é só uma brincadeira de fim de semana, só um passatempo, mas talvez a gente esteja colocando o pessoal dentro do aerodesporto e o pessoal esteja achando que, beleza, agora sou aerodesporto, eu vou poder pleitear um emprego numa companhia aérea lá na frente e tal. Então, acho que é muito importante, sim, a participação deles, mas, obviamente, com as devidas distinções para saber que é importante, contribui, sim, na minha opinião, acho que contribui bastante, porém, eu acho que é isso, acho que é a contribuição deles e o auxílio na formação. Seria um degrau a mais, vamos dizer assim. Eu confesso que eu trouxe isso aí, Marcos. Eu estou profundamente frustrado, porque eu faço minhas tuas palavras. Vou lembrar que, basicamente, a grande maioria dos aeroclubes tinham 4, 5 atividades aerodesportivas lá dentro. Boa Vera era um deles, onde havia a possibilidade de ter um planador. Lá. Acrobacia aérea, não tinha aeroclube que não tinha lá um PT-19, um CW, o Diaba 4, que o cara não participasse. Eu me lembro que eu mesmo, eu comecei já garotão ainda, quebrar meus aviãozinhos naquela pista lá de U-Control. Não havia nem sonho de um rádio controlado, né? Mas um velho carcará lá, né, no arame, rodava até ficar tonto, aviãozinho de elástico, etc. Paraquedismo, um grande número de aeroclubes tinha paraquedismo, atividade. O CPSP, Clube Paraquedismo de São Paulo, é de dentro da... O Charles Astro era professor, um dos maiores professores de paraquedismo, não sei se vocês ouviram, foi professor dentro do Aeroclube de São Paulo. Então, o departamento de paraquedismo do Aeroclube de São Paulo era fortíssimo. Então, lá no Aeroclube de São Paulo, aqui no Campo de Marte,
nós tínhamos acrobacia aérea, tínhamos esquadrilha, né? A esquadrilha da poeira, de PT-19, era daqui, paraquedismo. Tivemos planador, que depois acabou virando Mackenzie, Horácio Lane, e que foi parar lá em Cumbica, por conta de já não ter mais condição de se voar aqui em São Paulo, tal, mas fazia parte da atividade, né? E ainda temos hoje. Mas eu concordo, com dor no coração, alguns me pediram para trazer essa mensagem aí para vocês, tá? Alguns clubes aliás, desculpe, associações de aerodesporto, como não encontraram lá resguardo lá com o pessoal lá da CAB, etc., vieram falar, eu digo, olha, nós estamos numa fase final e eu preciso consultar já lá a coordenação de sala para saber se, primeiro, nós não vamos começar a trazer discussões aqui para dentro que comprometem seriamente o andamento final do nosso trabalho, né? Então, sei lá, eu diria que nesse momento é melhor ficarmos quietos, Marcos? Não se mover Eu com acho isso? que o tempo para contribuição foi extenso. Eu não me sinto em dívida como coordenador da sala, Décio, sinceramente. Fui aberto, todo mundo que quis adicionar pauta adicionou. Então, assim, Eu acho que, não me para sinto... resumir, nós estaríamos prestando um auxílio maior a eles do que eles prestando a nós. Tá, Para resumir um pouco a história. ok. É uma forma de ver. Inclusive, é assim, a gente percebeu que houve um movimento de vir diversas pessoas da associação lá, e aí, mesmo com um time aí que chegou a ter 4 pessoas participando na sala, a gente não viu a contribuição efetiva, né? Transformada em texto, em sugestão, que é o objetivo Tá. do fórum, né? Assim, houve contribuições na hora de pontuar algumas reclamações, mas na hora da gente começar a desenvolver as soluções, o pessoal foi se ausentando. Ok. Bom, gente, é o seguinte, eu estou mandando para vocês, então, essas propostas aqui, vamos ver se essa semana a gente fecha isso, tá? Então, o que eu tinha para falar está aqui, Marcos está contigo, eu estou na escuta agora. Felipe, boa tarde, tudo bem? Estou na escuta aí, tá? E se vocês tiverem alguma outra sugestão nessa questão, me fala e aí a gente tenta encontrar um caminho, tá? Boa. Está contigo aí, Ótimo. Marcos. Maravilha. Então, vou tentar ser breve, porque o tempo tá curto também, já está chegando o nosso horário daqui a pouco, mas até porque a coisa é rápida. O primeiro ponto, Décio, que a gente precisava da sua orientação é em relação ao formato de texto, a redação do relatório. Quão formal essa redação precisa ser, porque o destino do nosso relatório é o próprio fórum, que vai juntar isso a um relatório único de todas as áreas, ou o nosso relatório desse grupo já vai ser entregue direto para autoridades e tudo mais? As duas coisas. A primeira delas, o formato é o mesmo do relatório do ano passado. O formato é o mesmo, tá? A formalidade, ela a formalidade que nós tivemos no outro relatório é um texto bem coloquial, não é nada muito né, rebuscado, nem nada disso. Ele vai estar juntado ao relatório geral do fórum, mas, por outro lado, o documento em separata será encaminhado, tá? O documento em separata, mais ou menos como nós fizemos aqueles silver bullets, né? Nós tínhamos o coisa e selecionamos algumas coisas que são mais pesadas, e aí, então, as duas maneiras, vai ter o relatório geral, e nós vamos procurar encaixar relatórios individuais, brochuras individuais de cada segmento, para que fique mais fácil para a autoridade direcionar isso, etc., né? Porque o nosso relatório ele é bastante extenso, envolvendo todo o segmento, e muitas vezes o cara quer tratar só da formação aeronáutica, então já temos isso em separata, tá? Vai das duas maneiras. Então, formalidade ela é bem padrão, né, no relacionamento aí com as autoridades, e no demais, câmbio, bola para frente.
Tá ótimo. Então, eu vou pedir ajuda aí A gente tem um advogado no grupo que eu sei que poderia talvez dar uma contribuição aí. Eu sei que é doação, mas se tiver mais alguém que quiser sugerir alterações em relação à redação, estamos abertos. Acredito que a última versão do documento que a gente tem foi a do Felipe, que ele acrescentou a questão dos requisitos para instrutores, IFR e multimotor. Né? Então, essa sugestão entrou. O que a gente combinou, Décio? São 5 ou 6 aspectos que estão no relatório. Eu vou mandar mais uma vez ele atualizado no WhatsApp. E a gente combinou de... Desculpe, no WhatsApp ou por e-mail? Por e-mail também. E-mail, tá. E aí, a gente combinou de ter anexos, né? Porque algumas análises são um pouco mais extensas. Não é nada muito grande, mas, por exemplo, a proposta da Rita em relação a alterações de portaria e regulamentação da cobrança, ou melhor, da isenção de tarifa aeroportuária, ela fez uma tabela comparativa que é um pouco maior para ir do que seria no relatório principal. Ver se a gente junta isso como anexos e aí te envia. E aí o que você precisar de formatação para encaminhar isso adiante, aí a gente fica aguardando seu feedback. Valeu. Tranquilo. Tá bom? E aí eu acho que é isso. Aí tá concluído o trabalho do grupo. Aquilo, sempre tem demanda, sempre tem mais coisa para falar e para produzir, mas eu acho que em relação aos encontros que a gente teve, as principais demandas, o grupo entendeu, aí me corrijam agora se tiver alguma coisa a mais que está faltando, mas a gente elencou bem as pautas desde o começo e formulou pequenos textos. Em alguns casos, como esse exemplo que eu dei, teve um pouco mais de análise de tabela comparativa, alguma consulta a mais, apresentação, que a gente pode tentar anexar para complementar a explicação. Mas eu entendo que aquilo, a gente precisa ser efetivo. Para ser efetivo, em geral, a gente precisa ser breve, né? Perfeito. E aí o relatório está nesse formato. Se tiver alguma alteração ou precisar complementar informações, aí a gente está aberto ao teu feedback, às suas demandas, tá bom? Fechado, estou na escuta. Então é isso, pessoal. Acho que de pauta era isso. Tinha pergunta para o Décio, tinha a questão de que a sala... Décio, se você puder dar uma breve explicação, que você passou a chamar a sala de sala ABFAER, né? Porque, da minha forma de entender, aqui só falar um pouco nas minhas palavras, o trabalho foi bem desenvolvido. Eu acho que a gente conseguiu construir um grupo aqui sólido que apresentou algumas demandas e transformou em algumas propostas de soluções de uma forma agradável. E aí nada mais justo do que ir evoluindo esse assunto de forma a colocar aí, organizar uma associação que represente esse interesse, que tem tanta gente por trás. Certo? Perfeito, tá correto. A ABFAER é uma entidade que já existe desde 2000 e, se não me falha a memória, a ABFAER já tem, ela tem a data, já tem quase 10 anos. Já tem quase 10 anos. Ela foi criada para assumir a cadeira da formação aeronáutica no Conselho Consultivo da ANAC. E ali a gente teve idas e vindas, etc., problemas muito sérios com a presidência da ANAC, e a ABFAER nunca conseguiu atender efetivamente as demandas da... Bom, com isso a gente veio, mas enfim, ela se manteve até aqui, e agora é fundamental que haja, primeiro, está havendo uma grande reformulação na ANAC, isso até por conta do próprio ministro Tarcísio, da infraestrutura, etc., e as mudanças de aviação. E a parte de formação aeronáutica, então, está realmente demandando um interlocutor primeiro, com autoridade e credenciais, né, para realmente, primeiro, entrar nas discussões, propor, etc., propor alterações, exclusões, adequações, etc. E esse é o trabalho que a gente pretende fazer, que é normal de qualquer entidade, né? Então, a ABFAER agora depende da evolução nossa
ela poderá até se manter com encontros, vamos dizer, definidos já, encontros marcados com antecipação, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, 15 dias, whatever. Vai se discutir, a diretoria, depois de formatada e formalizada, vai discutir uma forma de fazer um fórum aberto. E a gente está permanentemente em contato com todo mundo. Agora, com essa ferramenta maravilhosa, né, ficou bem mais fácil a gente poder expandir. Né? E essa é a ideia. Por isso, a Sala BFAER, e a gente espera que ela prossiga depois agora das eleições da nova diretoria. Certo. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, comentário, sugestão, colocação? Vai lá, Barros. Então, nós fizemos aí no nosso relatório algumas sugestões de chamar aí alguns deputados, né? Porque existe um projeto aí na Câmara Legislativa de São Paulo, que é a questão da redução do ICMS que está parado lá, engavetado. Então, no nosso relatório, a gente tem os nomes aí, na verdade, é o Castelo Branco, que é o relator daquele projeto, que iguala o ICMS do Avigás ao JET, né? Ou seja, reduz em 50% aquele ICMS. Esse projeto já tramitou pelas comissões de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados, mas está parado lá. Então, uma das sugestões que nós demos aí no nosso relatório era de chamar aí o deputado Castelo Branco e chamar também o outro deputado que é o líder do governo lá, que é o Campos Machado. Eu acho que uma demanda muito urgente para a gente aqui nesse setor é realmente essa questão do combustível, né, da redução do ICMS. Ainda mais nesse momento, porque o principal custo das escolas hoje é combustível. E a gente sabe que esse projeto está avançado lá e que, na verdade, o que precisa mesmo é uma ação, precisa de um empurrão para ele andar, né? É isso que está precisando. Então, e depois a gente tem no âmbito de Brasília lá, no passado, o próprio secretário de Aviação Civil, o Roney, junto com o Paulo Guedes, já tinham também, vamos falar assim, já tinham anunciado que fariam um pacote de medidas aí para tirar o PIS/COFINS e a CID do combustível, tanto do Avigás quanto do JET, né, num dos planos lá deles. Isso aí está até público, se você for na internet, você acha isso daí, nessas notícias, né? Que o presidente já estava com um decreto pronto, só para assinar, para reduzir esses tributos do combustível, também para incentivar a aviação. E isso também parou, né? Então, a gente tinha uma sugestão no nosso relatório de pedir ofício lá para o Paulo Guedes, para o Tarcísio, para o Roney, lá da Aviação Civil, para buscar que eles dêem andamento aí nessa questão dessa redução tributária. A gente sabe que nesse momento é difícil, né? Com a pandemia, o governo está querendo abrir mão de receita nesse momento, mas era algo que eles já tinham anunciado para pôr isso em prática. Mas eu acho que o mais efetivo mesmo, eventualmente, seria nós chamarmos aqui na sala, ou convidarmos aqui por fora, esses deputados, pelo menos os dois, Castelo Branco e Campos Machado, para entender por que esse projeto está parado. Décio, você acha que... Como que é teu... você tem contato político com esse pessoal? Bom, vamos lá. Fernando, a questão do combustível aí, nós temos a sala de combustível. Talvez o melhor caminho que nós tivéssemos era todos nós, todos aqueles interessados na questão do combustível, nos dirigimos para a sala de combustível, onde a Ana Mandelli é a coordenadora, e ela é uma das maiores especialistas no Brasil em termos de combustível aeronáutico, uma pessoa conhecida de todo mundo, né? da Agência Nacional de Petróleo, o Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Petróleo e Gás, companhias aéreas, SAC, ANAC. Ela é uma autoridade realmente. E é o seguinte, eu não quero mais tomar tempo aqui de vocês, porque vocês estão com o tempo apertado, mas a questão do combustível é violentamente complexa, não se resolve no estado de São Paulo, não se resolve na Paraíba, não é
uma questão de governo federal com todos os atores, incluindo o Ministério da Economia, porque você não consegue de maneira nenhuma nenhum tipo de redução de tributos sem a participação do Ministério da Economia, tá lá, dependendo do coisa de estados e municípios, é muito complexo. O ideal seria a gente centrar tudo na sala de combustível, que é onde as coisas estão acontecendo. Inclusive, a frente parlamentar, na Câmara, Senado, etc., está todo mundo nesse barco aí. Então, eu sugiro a gente somar lá, em vez de tentar trazer esse pessoal para cá, que a gente vai falar muito e resolver praticamente nada. É muito complexo. É que o tema já está encaminhado, Adelcio. Aqui na Câmara dos Deputados de São Paulo, o projeto está lá, o projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já está aprovado. Falta só empurrar esse processo para frente para ser votado. Mas qual é o processo que você está falando? O projeto de lei. O projeto de lei de São Paulo, porque assim, você tem que separar no combustível das coisas. Uma esfera estadual, que é do ICMS, e uma esfera federal, que são os tributos federais. Isso tudo não é um balaio só. Esse balaio tem que ser dividido. Então, você tem um caminho estadual e você tem um caminho federal. O caminho estadual em São Paulo está muito avançado. Não, Digo com conhecimento de causa. Basicamente, veja bem, basicamente esse assunto ABAR já tem os acordos, etc., é muito complicado, tá? A ABAR trabalha diretamente com o governador e com deputados, etc., com essas questões agora. O ICMS caiu de 25% para 12%, caiu 13%. No demais, o Estado não tem nada a fazer com CID, COFINS, IPIS, etc., nada a fazer. Não é aqui que eles legislam, né? Podem encaminhar o que quiser, mas isso depende muito de Agência Nacional de Petróleo, Secretaria de Petróleo e Gás, depende muito de esse assunto quando vai para as câmaras dos políticos lá, morre lá mesmo, né? Os lobistas têm poderes muito fortes aí, enfim, é uma matéria muito complicada e, honestamente, não acredito que, a nível estadual, a gente consiga resolver nada, viu? Não acredito mesmo, mas, de qualquer maneira, todo esforço é bom, né? Mas o assunto aqui no fórum está na sala de combustível, que é uma sala específica, e é realmente o problema de todo mundo, né? Problema da formação, problema da agrícola, problema das linhas aéreas, táxi, enfim, não tem quem não... Oi? Você acha que é possível, então, a gente levar essa sugestão aqui para dentro do grupo lá com a Ana? A gente vê o dia da reunião deles e participa claro. Lá para... Olha, se vocês quiserem anotar, seria uma muito boa, viu? Dia 6/10, nós temos, em outubro, nós temos 2 reuniões. Uma dia 6/10, que é uma reunião especial. Seria muito bom vocês estarem lá. E a outra, a normal, é dia 21 de outubro. Então, dia 6 de outubro e 21 de outubro, reunião específica de combustível na sala de combustível. É só conversar com o Carlos, ele encaminha o link para vocês, e você já entra direto. E todo mundo lá vai estar, provavelmente, o pessoal da ANP, da Minas Energia, Infraestrutura, vai estar lá já. É complicado esse assunto, viu? Gente, é de arrebentar. Mas eu acho que a gente pode somar bastante lá, viu? Mais do que tentar trazer esse pessoal para cá, tá, Marcos? Não, é perfeito. Nossa ideia no começo até era isso, e aí pela execução, a gente cheguei de passar, mas a gente não conseguiu coordenar como fazer isso. E aí, enfim, tem um material que o grupo estudou, o Barros, inclusive, realmente fez essa análise estratégica aí mesmo, de com quem que está o projeto de lei, como é que está o andamento aqui no Estado, enfim, então seria legal a gente alinhar com a Ana e ver dentro do grupo dela se tem como a gente encaixar essa demanda e como ela enxerga isso. Seria muito bom, sabe por quê?
viu, Marco? Porque é o seguinte, a gente acrescentar nas nossas demandas a formação aeronáutica sempre tem uma pegada muito sentimental, muito boa, porque as outras tudo é ganhar dinheiro, né? E a Sim. formação aeronáutica é alguma coisa, sentimental, né? Uhum. Fica legal, vale a pena. Fechado. Vou conversar, vou pedir para o Carlos mandar para a gente. Acho que a gente já tem um resumo com as reuniões e os links. Eu encaminho Mas para vocês no grupo o link da sala de combustíveis. obrigado, Carlos. Fechado. Então é isso, pessoal. Mais algum comentário, alguma questão aí? Rita, tudo bem? Cadê a Rita? Está aqui ainda. LED, tudo certo? Certinho, boa. Felipe, chegou aí e tal, não deu tempo de dar oi. Oi. Tudo bom, pessoal? Desculpa lá atrás, estava com outras coisas aqui, estava cumprindo horário. Mas tá ok, até eu peguei a parte final que tu falou ali da questão do texto. Se precisar alguma alteração, só chamar, mas a princípio nós não temos mais nada ali, a questão do instrutor IFR, que era o assunto que a gente estava mais envolvido. A gente até teve a reunião com o pessoal da ANAC lá, que escreveu a regra e tal. O Rô, acho que até comentou no grupo ali. E logo deve sair um resumo de como foi a reunião lá para todo mundo ficar ciente dos assuntos tratados. Maravilha. Então tá bom, pessoal. É isso. Depois no grupo lá eu passo o relatório como ele está atualmente e aí marco vocês lá para facilitar. Então aí, Décio, posso mandar por e-mail também e aí a gente vê se tá no formato correto e o assunto de combustível a gente leva para a sala de combustíveis. Beleza? Desculpa o meu atraso também. Cheguei uns 15 minutinhos atrasado, mas é isso aí. Fechado? Falamos no WhatsApp. Abraço, Valeu, gente. já Abração recebi pra teu todos. e-mail aqui. Eita, abraço. Tchau, abraço a todos.